tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de junho de 2011, domingo. O verbete é o 1951. Tem 4 páginas, 41 elogias e 12 máximas. O tema é segredo político. A especialidade é politicologia. Vocês sabem que está sendo desenvolvido aí o simpósio da democracia direta. A hora que acabar aqui hoje eu vou para lá também com isso. Definição. O segredo político é recurso básico utilizado pelos governantes, de modo positivo ou negativo, ao longo da história da humanidade, sendo referido pelos historiógrafos de todas as latitudes em todos os tempos. Os segredos ou serviços secretos, o conselho secreto, os trabalhos de espionagem, o gabinete confidencial, o aposento oculto, o ônus do segredo político, a habilidade de ocultar as intenções como condição ambígua, sadia ou patológica, a realidade política ignorada, a realidade política enigmática, o fato de a maioria dos segredos de Estado ainda serem empregados de maneira anticosmoética, a luta das guerrilhas se assentando no segredo, a guerra submarina se desenvolvendo através da ocultação, o trabalho de infiltração enquanto serviço secreto, o chamado serviço de inteligência constituindo espionagem pura e simples, a força da espionagem nas ditaduras, as dissimulações políticas, as mentiras políticas, a reticência política, a máscara pública do politiqueiro, a quebra do segredo. E ainda tem outras coisas. Agora, a ausência de segredos perante a multidimensionalidade, o testemunho extrafísico dos atos conscienciais. Na divisão da argumentologia tem a taxologia com 8 categorias de segredos políticos em geral. Na remissiologia nós destacamos entre os 15 verbetes apontados: ato clandestino, consciência política, exposição pública, obscuridade e poder da verdade. E tem também uma frase enfática: a ambiguidade dos segredos políticos, mesmo com toda a tecnologia da consciência, da conviviologia do terceiro milênio, ainda deixa muito a desejar quanto à vivência da cosmoeticologia. Você se envolve com os segredos da politicologia? Por qual razão? A bibliografia tem 2 fontes bibliográficas aí de políticas. Agora, questionamento aqui. Fui tentar praticar o EV e pedi ajuda ao amparador. Entrei em estado de sonho e logo fiquei consciente pelos efeitos que estavam acontecendo com o meu corpo. Tive o meu primeiro desdobramento. Quando o meu energossoma estava quase totalmente fora do corpo, eu tive medo e fiz força para voltar. Tudo isso em 13 minutos. O meu medo foi de não conseguir voltar ou de ter atacado por algum assediador. Devo me preocupar em relação a isso ou a qualquer outra coisa ao fazer o desdobramento? É normal tentar o EV e acontecer o desdobramento, sendo que estou começando agora a trabalhar as energias, ainda tenho muita dificuldade. Olha, você está com 23 anos, então você está perdoado, porque você está muito chucro, está muito jejum, está engatinhando agora. É bom você pegar um livro que eu escrevi que chama Projeciologia, vai te dar um banho de loja sobre essas coisas. Esse seu medo é medo de gente boboca. Menino, está começando. Já não pode ter medo. Do chão não passa, a consciência é imatável e imorrível. Tem que ter confiança, senão não adianta. Agora, nota que você tem chance. Então, deve estudar Projeciologia, é o livro. Outro, gostaria de saber se você conhece extrafisicamente Eurípides Barçanufo. Qual a ligação dele com a cidade de Uberaba? E qual o nível evolutivo dele hoje? Nasci em Uberaba, mas hoje resido em Belo Horizonte desde muito pequeno. Minha mãe disse que no meu parto ela teve uma grande coincidência e viu a presença de Eurípides no local. Escuta, eu já falei muito sobre Eurípides, foi ele que ajudou meu irmão em 1941. E eu saí do corpo e participei da coisa, dei energia lá para melhorar meu irmão, que viveu muitos anos depois daquilo. Meu irmão estava desenganado. Agora, Eurípides nasceu em Sacramento, que é perto de Uberaba, lá, Triângulo Mineiro. Agora, o que se passa? Ele dessomou em 1918 com a gripe espanhola, na época do fim da guerra, Primeira Guerra. Ele dessomou com 38 anos. Eu já o vi muitas vezes fora do corpo.
Foi com ele que eu perguntei, quando tive um infarto aos 28 anos, o que é que eu devia de fazer. Então ele falou assim, você não pode seguir o que eu fiz. Eu falei com ele, mas você chegou a suicidar? Eu falei assim, não, a minha vida foi igual ao suicídio, que eu trabalhava demais. Aquilo acabou comigo, eu fiquei fraco, sem imunidade, a gripe espanhola acabou comigo. Agora, o que se passa? Eu tinha 28 anos, então ele falou para mim, cuidado, você tem 10 anos menos do que eu, você pode ir embora. Foi aí que eu comecei a mudar minha vida toda, em 1960. Agora, o Eurípides, tem muito livro sobre ele, é só você pegar, que fala muito, tem uns até exagerados a respeito dele, mas tem muita biografia sobre Eurípides. Vale a pena ver. Uma outra coisa, lá no bairro que eu fundei, lá em Uberaba, que é o Jardim das Américas, a primeira rua eu consegui arranjar na prefeitura e foi dado o nome de Rua Eurípides Barçanufo, que é onde tem a comunhão espírita cristã que a gente fundou com meus amigos lá. Outro, como associar o cosmograma, os jornais históricos agora digitalizados e as retrocognições de maneira sadia e evolutiva? Olha, aí é você escolher o prioritário, ver aquilo que interessa dentro daquilo que você pesquisa. Olha bem as suas investigações, o que você quer. E colocar tudo em funcionamento. Qualquer coisa, dá um pulo aqui e conversa, por exemplo, com a Mi e com também o Luiz Bonassi, que são especialistas em cosmograma. Eles te dão um banho de loja sobre o assunto. Outro, por que a inscrição no primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas precisa ser tão cara? Quanto que é? Vocês estão sabendo como é que é? Eu não sei. Por que é caro? O que é? Quem é que está aqui do Congresso? O Loche não está aí, né? O Loche é que geralmente sabe disso. Olha, tudo indica que é porque tem curso no meio, não sei o que mais, tem outras coisas, né? Eu só sei que o curso que eu dou não cobra nada, porque é aqui no tertuliário. É o resto que eles estão cobrando, eu não sei o quê. Fala aí, não, fala aí para ela. Fala. Independente... É um camarada que é seu xará. Ah, é? É. Independentemente do valor do Congresso, qualquer intermissivista interessado pode entrar em contato com o CEEC, mande um e-mail para o CEEC, entre em contato com a recepção, que nós estamos aceitando as propostas. Então a ideia é que ninguém deixe de fazer o Congresso por falta de verba financeira e nenhum motivo parecido com esse. Então a gente pede aí que o meu xará entre em contato com o CEEC para a gente ver o que pode viabilizar para a pessoa vir participar do Congresso. Outra aqui. Porque, deixa eu ver aqui, comprei o livro Conscienciograma. Como trabalho no estudo, não tem como me afastar para fazer curso, e minha cidade não tem nenhum IPC. Vocês poderiam, ou teriam algum arquivo que fosse possível baixar para me ajudar a responder o Conscienciograma? Já tentei obter da Cons, mas não retornaram meus e-mails. O que é que tem? Tem que ser mesmo, a Cons e o livro, né? Você quer falar alguma coisa aí da Cons, por favor? É uma senhora isso aqui. Já me encaminharam duas pessoas que pediram arquivo e eu mandei. Se quiser, essa pessoa, não sei para quem ele enviou, para onde foi. Se quiser, o pessoal daqui da transmissão puder me mandar o endereço dele, eu mando material para ele poder estudar. Sim. Manda para você, dá seu nome aí. João Paulo. João Paulo, por incrível que pareça. Mas, não, para eles podem me dar Tem gente que chama ele de Pedro Paulo, outro é João Paulo. Bom, né? meu e-mail é j.paulocosta70@gmail.com. Tudo tem arroba. Considerando que a consciência esteja ainda na fase de restringimento fetal, seria útil estudar os fatos históricos acontecidos no dia da dessoma? Seria mais válido pesquisar os fatos e parafatos acontecidos no período mensal que antecede o processo gestacional? Poderia comentar? Sim. O ideal é estudar o que aconteceu antes. Sabe? Você sabe que eu, no meu caso, eu procurei juntar meu pai e minha mãe, que estavam separados, já fazia 11 para 12 anos, para eu poder nascer, porque senão, se vocês não juntassem, não ia dar para nascer. E foi o que eu fiz. Agora, você há de ver a cara da minha mãe a hora que eu falo isso para ela. Olha, mamãe, a senhora não morava nessa casa, era uma casa assim. Comecei a descrever a casa que ela morava.
E eu trouxe o papai, que deu um negócio lá, que estava muito longe, para juntar com a senhora. Porque eles falaram que eu só nascia mesmo se juntasse os dois. Então eu fiz força do meu lado. Minha mãe falou, meu filho, como é que você está ouvindo isso? Quem é que te falou essas coisas? Não sei o quê. E eu pequenininho. Foi um bafafá lá, mas foi assim que começaram as minhas retrocognições. Eu quero dizer para vocês que o Conselho dos 500 hoje vai ter lá, né, ainda alguma coisa muito séria, que é o processo lá da Ágora e etc. tal. E eu, acabando aqui, eu vou para lá. Eu quero dizer para vocês que o nosso prefeito, o doutor Paulo, esteve aqui e deixou esses convites, que é o processo. O prefeito Paulo, o secretário, tem a honra de convidar para a inauguração do Hospital Municipal Padre Germano Lauque. É no dia 10 de junho, às 11 horas, na Dorinã Barbosa. É um negócio sério esse hospital. Beleza isso aqui, ó. Se alguém quiser ver, é bom ver. Isso aqui serve de convite também para o processo. E eu preciso de um convite desse que eu vou levar. Pode ser que eu vá aparecer lá para ver com calma essa inauguração. O negócio é muito sério. É um grande hospital. Gente, examina bem, olha o tamanho. Ó. Não é fácil, não. E outra coisa, todo mundo deu contra aqui quando ele quis fazer isso. O negócio não é fácil. Ele tem razão em tudo aquilo que ele falou lá. Agora, outra coisa, o Jornal da Cognópolis acabou de sair. Esse é o número 186. Está aqui. Então está, novo projeto gráfico editorial do JC. Abaixo assinado, programa Amigo da Enciclopédia lança documentária, Viagem Uberaba, que nós fizemos. Tem também Poder e Autossuperação, Sim do Ostracismo. Está aqui o nosso amigo Marcos, ele não está aí agora, não. Está com a panca de galã de Hollywood. Agora, tem aí uma série aqui de empresas, de tudo quanto é tipo também, e é lançado pela Comunicons. O jornal está muito bom. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Hoje é dia 5 de junho. Domingo que vem é dia dos namorados. Eu quero avisar para vocês que lá na Epígrafe tem uma porção de livrinho, umas coisas lá que servem para a minha namorada, para o meu namorado e etc. tal. Eu quero dizer que eu já passei por lá, comprei um e dei para a minha namorada, que é a minha mulher. Um livro que tem belos pensamentos sobre o processo do dia dos namorados. De modo que vocês ficam sabendo, eu estou falando com uma semana de antecedência, o livrinho é pequenininho, baratíssimo. Vale a pena ver. E vale a pena. E outra coisa, colocando lá dentro da sacola toda bacana para dar, é o máximo. Aquilo é impressionante. Vale a pena vocês passarem lá e ver. Eu faço a minha prestação de serviço aqui. E essa tem uma semana de antecedência. Qualquer um pode ir lá no dia dos namorados. Você não pode reclamar. O negócio é sério. Agora, eu queria saber se a Carla Uman já chegou, ainda não, né? Tá aí. Ó, o seu material. Eu não vi nada demais. Está tudo bem. Agora, é de alta expressão esse trabalho todo. Vocês têm que ver o caminho disso. É coisa séria. Por isso que eles cobram tão caro. Deve ser. Porque o negócio é tudo de grife. Examina bem. Mas é bacana. Não, coisa séria, brava, não vi nada de nada de nada. Agora é tipo francês. Tudo. Você sabe como é que é isso? Francês é o seguinte, ele traz na mesa para você uma bacia desse tamanho. Agora a comida só um pouquinho no meio. Então aí tem essas coisas todas. Agora aí tem doce de amendoim, uma opção de coisa nesse sentido, né? Muito sério aquilo. Tem coisa boa, é finesse francesa, parisiense, isso aí. É tudo à base da finesse. Raffiné, que em francês é raffiné. Esse aí é tipo. Ela está estudando para ver uma empresa lá, negócio de franquia. Muito importante isso aí. Vamos ver o que dá. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que o livro aí que eu dei para vocês lerem, eu já estou na página 146, já li mais da metade. Até a página 47 eu coloquei já 24 revisões.
Agora, é preciso fazer, porque eu dei para vocês sem fazer revisão nenhuma, está tudo na bruta, de propósito. Porque com isso eu checo os originais e checo cada um de vocês. Aquele que lê no tapa, eu vou ver e vou pisar no pé. Se eu não acho que vou ter direito. Agora, eu estou lendo primeiro, que é se o primeiro que me entregar, eu já tenho para onde passar, que eu vou passar os 6 para esse volume que eu tenho. Estou na página 146, quer dizer, até amanhã eu já liquidei o assunto. Eu estou olhando muito detalhe, fazendo anotação. Outra coisa, nesse que eu já vi 2 que eu preciso fazer verbete, que está lá. Está inspirando os verbetes, coisa que eu ainda não anotei. Tem 2 temas sobre verbete, que eu vi lá, que vale a pena falar. Está bem dentro da enciclopédia e não tem nada na enciclopédia daquele jeito. Então eu vou levar, vamos ver o que dá. Então, Mabel, você ouviu bem o que eu falei, né? Então tá. Você pode falar. Aqui no verbete, na página 19, sim. Você pode falar ali na fatologia, na segunda linha, sobre o ônus do segredo político, tanto o ônus individual quanto institucional. O ônus do segredo político, o processo é o seguinte, tem um preço todo segredo. A maior prova que nós temos aí é o processo dos Estados Unidos com o Wikileaks, que aconteceu agora recentemente. Isso aqui, quando escrevi, ainda não tinha o caso do Wikileaks. Eu vou colocar aqui na estrangeirismologia o Wikileaks, para chamar a atenção, porque isso aí é sério. Então, o Assange, ele, sob certo aspecto, o negócio dele é ambíguo. Tem um aspecto ruim e tem um aspecto bom. De qualquer maneira, ele mostrar as bobagens dos excessos, principalmente do belicismo através da diplomacia dos americanos, aquilo valeu a pena. Os americanos nunca viram isso. Eles acham que dominam o mundo, que não são indevassáveis, intocáveis. Eu gostei demais desse processo do Wikileaks. E outra coisa, tem um monte de livros sobre esse processo, muito grande aí, sobre o assunto. Eu já vi uns 2 livros até agora, mas ainda quero ler o resto, para entender. Não é fácil o processo desses hackers, principalmente do Assange. E aqui outra coisa, por que na tributologia o senhor colocou contra a holomaturescência das prioridades evolutivas? Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescente das prioridades evolutivas. Sim, eu digo para você, isso aí é prioritário, o segredo geralmente é uma coisa ruim. Porque se a pessoa chegou lá, começou a esconder muita coisa, é porque ela está colocando alguma coisa debaixo do tapete. Ela está ocultando alguma coisa que não quer que o povo fique sabendo. Muita coisa tem que expor. Tem até aquela piada do prefeito que gosta só de trabalho que todo mundo vê. Ele não gosta de nada que seja oculto. Então, por exemplo, ele desoculta aquilo que é maracutaia. Olha só, veja só na televisão, por exemplo, olha lá o Brasil Urgente lá do Datena. Todo dia tem besteira enorme. Agora, só para vocês ficarem sabendo, hoje eu estive olhando aí, que está eu vi lá pelo iPad, que eles fizeram um levantamento do colarinho branco no Brasil. Vocês sabiam que nessas últimas décadas, tudo que tem no Brasil, que apenas 1% de todos os crimes de colarinho branco que tiveram alguma pena em cima da pessoa. Mas não tem nada. Então, o povo está roubando à vontade, que ninguém vai para a cadeia, não paga nada, não tem nada. Agora, está na jornal O Globo de hoje. Olha lá, negócio sério. 1% nas últimas décadas, só que foram condenados. Mais nada. Tudo tem saída. Colarinho branco é das coisas mais sérias que tem, é o que mexe com o processo do governo, que é o dinheiro que o povo dá. Vai tudo desviado. Então, veja bem, segredo político. Esse segredo político hoje no Brasil tem cada ramificações que nós não temos nenhuma, nem imaginação, não temos capacidade de conceber as maracutaias, armadilhas, sujeiras, ilicitude, criminalidade, marginalidade que esse povo faz de roubalheira de tudo quanto é tipo. Nós não temos ideia disso. Agora, pensa só nisso. O Brasil já condenou apenas 1% de todos os colarinhos brancos. São milhares de casos. Lá está falando. Está no jornal O Globo de hoje, com todos os detalhes sobre isso. Eu fiquei besta. Eu ia trazer quase que o iPad aqui para mostrar o iPad, para mostrar para vocês a situação toda, como é que está. Está falando aí alguma coisa?
Olha então, o Rio de Janeiro lá. Fala do Rio. Agora, o Rio é um dos maiores que tem. Só para mostrar, lá é 1%. Agora, os outros ninguém sabe. Já pensou em Brasília? Lá ninguém vai. Não deve ter nem 0,00001%. Isso aí é do Rio de Janeiro, que eles falaram, porque o Globo é do Rio de Janeiro. Então, pense bem nisso, como é que fica. Não é fácil. Agora, você tem isso aí na internet, né? Você pegou? É. Pois é. O iPad traz tudo isso, ele faz o download, a gente vê tudo direitinho. É. E eu procuro só as notícias assim, do dia, aquilo que interessa. Esse aí me chamou a atenção para ver. Isso tudo que tem lá. Está na primeira página aí, depois nas páginas interiores, detalhes. Outra coisa aqui, poderia fazer a correlação na página 20 entre códigologia, o código pessoal de cosmoética, o código grupal de cosmoética, os pactos de silêncio dos códigos mafiosos. O problema todo é o seguinte, o código grupal é aquele conjunto das pessoas que estão trabalhando junto. Agora, o pessoal é que é o mais sério, que é o seu, aquilo que diz respeito a você. Agora, os pactos de silêncio dos códigos mafiosos, isso é processo baratosférico, negativo, horrível, que tem por aí afora. Eles são anticosmoéticos. Então, há uma diferença enorme, uma coisa com a outra. Agora, a teorologia, a teoria da interprisão grupo kármico. Sim, isso aí a pessoa, você, se não sabe, tem que ler e ver como é que é. O que nós falamos sobre interprisão grupo kármico? Tem muita coisa na enciclopédia. Legislogia, a lei da empatia, a lei da afinidade interconsciencial, a lei da grupalidade, a lei da inseparabilidade. Hipótese. A consciência, um grupo, nas condições acima, cai de paraquedas na conscienciologia sem curso intermissivo. É um feliz acaso ou é oportuno? De que forma o senhor analisa? Não, nós estamos aqui para oferecer informação. Quem quiser pega ou larga, o resto, vamos ver o que dá. Agora, é muita gente que vem da baratosfera diretamente para a Cognópolis. Isso faz parte do serviço. Esses, às vezes, não fizeram curso intermissivo, né? Outra, durante suas retrocognições de vidas passadas, de que maneira saber se elas são verdadeiras ou imaginação? Pode me dar uma dica? Sim. O problema é o seguinte, você viu o que aconteceu, aí você encontra com aquelas pessoas, vê que aquela pessoa que você viu é a mesma que está aí, porque o temperamento dela não mudou. E você vê que ela ainda tem a mesma tendência das coisas. Então, está se repetindo. Agora, quanto mais recentes sejam essas rememorações, mais você consegue acertar. É dura quando o processo é muito remoto. Aí a situação é mais difícil. Agora, outra coisa. Você, às vezes, lembra que você construiu uma coisa. Então, aquilo te dá na veneta, um dia você vai lá no lugar onde era para estar a construção, você chega lá e está lá a construção que você fez, do jeitinho que você lembra. Aí, você chega lá, começa a fazer uma medida estação. Então, começa a fazer uma reflexão do assunto. Você entra na onda pela energia do ambiente. Isso é que eu chamo de forma holossomática, no caso, que é o holopensênico. Agora, isso é muito sério, porque pega a pessoa do jeito que ela precisa. Eu já vi coisa, por exemplo, na Europa, onde eu estava, no local, fui lá para ver. E chequei tudo. Com isso, então, eu potencializei a minha retrocognição, que foi no lugar, diretamente. Tem coisa que eu ainda queria fazer, mas os próprios amparadores falaram para eu não entrar nessa. Tem uma que eu queria ir à África, para examinar o negócio, que eu vi que lá ainda tem um troço, que eu participei. Mas eles falaram para eu não ir. Isso foi na década de 70. Nunca mais eu pensei nisso. Tanto que depois eu até evitei de ir à África. Eu já fui à África em poucos lugares, não fui em todos que eu queria ir, não. Porque eles mesmos falaram para não ir, porque não era prioritário. Então, eu deixei. De modo que tem uma série de condições que você afirma isso com igual uma matemática. Você não tem erro. E outra coisa, se a vivência é sua e você viu e confirmou aquilo calado, às vezes contra a opinião de um monte de gente, você não quer mais saber de nada disso, você deixa para lá, deixa o povo, não interessa mais, você vivenciou. É igualzinho aquela pessoa que vai chegar para mim e falar que eu tenho 6 dedos nessa mão. Então, só tem 5, eu tenho certeza. E eu já trabalho com isso já faz algum tempo. Esses 5 dedos. É aquela piada que eu sempre falei. Não tem outro jeito para mostrar essa realidade. Quer dizer, contra fato, não adianta ter muita luta, muita briga. Na página 21, exemplologia, foi elencado o segredo político pessoal.
O direito à intimidade, à vida privada e à informação são direitos considerados fundamentais em nossa Constituição Federal. Estariam violados por tal segredo. O senhor poderia comentar tal situação dentro da cosmoeticologia e falar das consequências para aqueles que eles respeitam? Olha, veja só o que está acontecendo com esse nosso amigo aí, que é um ministro chamado Palocci. O que é que tem com esse Palocci? Segundo lá os jornais, as mídias, ele aumentou em 2 anos 20 vezes o patrimônio dele. Na minha terra, uma pessoa só pode fazer isso se ela receber uma herança ou se ganhou a loteria da Espanha, porque senão não dá para fazer isso. Parece que ele não teve nenhuma herança e nem recebeu nada. Então, conclusão, maracutaia. É lógico que esse homem tem maracutaia. Já acusaram desde Ribeirão Preto que ele tinha maracutaia. E ele que está aí, é o homem mais poderoso. Quer dizer, o Lula colocou esse Palocci no lugar da presidente, porque ela é mulher, não está com força, então colocou o homem. Ele que está mandando na gente. Esse cara que enriqueceu, parece que foi 2 ou 3 anos só. Foi. Ou 4 anos no máximo. Você sabe que... Agora, 20 vezes o patrimônio. Prestação de serviço, segundo ele. O que ele. acontece é o seguinte, a Dilma está lançando agora o programa de erradicação da miséria no Brasil. E ele vai ser o garoto propaganda, como exemplo disso. Pois é. O Romulo Quer dizer, eles consegue... levam a parte, a metade para o bolso, e a outra metade eles distribuem para não ficar feio. Quem que ela está tirando? Agora, tudo na base de milhões, é isso? Situação é precária. Valdo, Agora, não dá, né? Como é que fica isso? O Brasil dá ele menos. disse que tudo foi prestação de serviço, aumentar 20 vezes com prestação de Não, ele serviço. devia Ele prestou serviço falar com demais. Bill né? Gates, sou superior a você. 20 vezes o meu patrimônio, você nunca conseguiu uma coisa dessa. Outra coisa, tem que chegar para o Ike Batista e falar assim, ó, você está fora. Primeiro do Brasil sou eu. Quer dizer, em matéria de economia, o homem é o maior. Agora 20 vezes o apartamento dele de São Paulo está no nome de um laranja. Está na Veja dessa semana agora. Tá, né? Aí agora a oposição está falando que não tem mais conversa, que o Palocci é página virada. Já acabou. Sei, mas veja. Oposição, né? E o Lula, ele vai deixar? É. Não é a presidente, é o Lula. Como é que é? O Lula deixa? Vocês viram que a presidente estava doente, aconteceu alguma coisa, enfraqueceu, o Lula foi lá, tomou conta novamente do governo. Ele é que estava dirigindo o Brasil esses dias agora. Fez o negócio todo, chegou lá, mandou no chefe do Senado, que é um cara muito antigo, Ameaçou- fossilizado, que está lá. Ameaçou o Temer. Então mandou nele aquele negócio todo. Então como é que fica? Ela mandou fazer uma ameaça para o Temer, se não aprovasse e tal. Não, agora o Temer foi e falou a favor dele, né, do homem. Vou te contar, hein? E Brasil, é hoje, né? Não é fácil. E eu não tenho mais... Vocês lembram de alguma maracutaia que pode acontecer mais de nova no Brasil? Não tem mais. Tudo que se pensou, imaginou, tudo aquilo que era irreal, está tudo materializado concretamente. Impressionante. Os segredos políticos negativos mantidos na politicagem brasileira eleitoreira são determinantes para o aumento de consciência políticas até um certo ponto. Mas agora isso está um erro. Por isso que a gente fala aqui que precisa de politizar o povo para não deixar isso acontecer. Nós ainda estamos vivendo esse regime representativo furado. Mas na eleição poderia fazer umas apresentações do negócio. Agora o povo vota no povo todo que está aí. Eles chegam, compram os eleitores, pronto, tudo é eleitor de cabresto. Então como é que fica? Agora, nós voltamos com a política da época, da década de 30 no Brasil, que era desse jeito no interior. Podia explicar, aprofundar na página 20 a paradoxologia, né? Eu entendo assim, mas eu não entendi bem por que é paradoxo. O que você está querendo? É o paradoxo? Paradoxo da consciência apolítica. O paradoxo da consciência política. Pelo seguinte, é impossível uma pessoa ser apolítica. Isso é um paradoxo. É impossível. A política está em tudo. A pessoa chega para você e fala assim, eu sou apolítico. Isso já é político. Não existe ninguém apolítico. Isso já é um princípio político. Não existe ninguém. Já se posicionou. Isso já é. Então, veja, quando a gente fala apoliticologia, a gente tem que usar isso aí. Mas é um troço paradoxal.
A rigor, praticamente, isso não existe. E na página Está entendendo? 21... A partidária pode ser, mas a política não dá. Não existe ninguém a política. É isso. Nós somos apartidários aqui, mas Agora, nós não somos a política. Na página 21... Agora, as instituições nossas são a política, porque elas não são dedicadas à política, elas não criam partido. Na página Ok, 21, eu queria que você aprofundasse no anonimato, que está logo no fim da... A chamada onipotência da causa primária das coisas, inteligência suprema do universo, o primo pensene, está baseado no segredo do anonimato, e tudo ver sem ser vista. E se tudo ver sem ser visto? É o anonimato. Mas Ou o a anonimato- Deus é isso. Eles falam de Deus, é isso aí. Primo pensene. Tudo ele vê, ninguém vê quem é ele. Ah, tudo ele vê. Tá? Entende? Isso é ver sem ser visto. É o processo do segredo absoluto. Esse é o primeiro segredo que eles acham, que é o primo pensene, a causa primária e a inteligência suprema do universo. É isso aí. Estou falando da filosofia, as coisas que tem, que mexe com religião, filosofia, doutrina política, doutrinas de modo geral. Então, veja, domina tudo e ninguém sabe como. Ninguém viu como é que é. Então ele vê tudo e ninguém vê quem é ele. Agora veja, George Orwell, 1984, ele fez baseado nisso. Entende? Que é o grande irmão. O grande irmão é ele. Até um certo ponto. É a mesma coisa. Agora, ó, você vai olhar que tem aqui, ó, George Orwell, 1984, 1984. Entende? O processo da impessoa, é o romance. Entende? Que é o negócio dele. Todos esses vários intelectuais, né? Que também... É. A Aí está aí, realidade- está na bibliografia, o número 2. que não, E eu falo do Bob, lá, seu parente. que não vê o parapsiquismo, você quis dizer, o estado vibracional, etc. Não, Eles aqui, não ó, enxergam aqui eu poderia colocar 500 livros, mas Também não quase coloquei. Não. ninguém enxerga. Não coloquei, porque isso tem todo lado, né? Segredo é das coisas mais comuns que tem dentro da área da política. Não tem jeito. Professor. Professor Valdo. Você pode falar aqui na página 22 sobre o mega omissão? Terceiro Mega parágrafo. omissão. Os teólogos, os belicistas, os políticos, os filósofos, os intelectuais, por exemplo, Jeremy Bentham, George Orwell, Elias Canetti, Norberto Bobbio e legiões de outros não consideraram devidamente a realidade do segredo político envolvendo o parapsiquismo, o estado vibracional e a leitura individual autoconfiável da parapsicosfera das pessoas. Processo evoluído de segredo multidimensional de muito mais alta expressão se comparado com todos os métodos referidos aqui. Quer dizer, esses que são as maiores cabeças que você pega na internet ou na história humana, eles não viram nada de parapsiquismo. Então, foram no bico de um monte de coisa de segredo da política. Agora, quem olha uma pessoa, chegou um político na sua frente, você observa bem a parapsicosfera dele, não adianta querer esconder o segredo, você vai saber tudo o que ele tem. Através das energias da parapsicosfera. Professor Valdo, o senhor conheceu algum político que tenha dominado melhor o parapsiquismo? Que tenha atuado com o parapsiquismo? Totalmente não. Tinha uns que sabiam da história e lançavam a mão dos médiums. É o JK, por exemplo, conosco, com o Chico, comigo. Você está entendendo? E outra coisa, o povo que ele colocava junto, os ajudantes de ordem dele, a maioria admitia os processos todos e conhecia o problema. O João Fileres, por exemplo, lá junto do JK, entendia bem dos processos nossos para Agora, é interessante que a gente conversava abrindo o jogo e conhecia tudo. essa questão da Constituição de Brasília foi um segredo de Estado, né? A participação do movimento espírita. Mas ele, na ocasião, ele não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Por que esse negócio de segredo político aqui é neutro? É por causa disso. Tem coisa que não tem jeito, você tem que guardar antes que eles te matem. Entende? O segredo político, às vezes, é mais sério que o segredo comercial, industrial. Entende o que é? Porque atinge maior número de pessoas. Nós procuramos muito, né, nas entrevistas lá, aqueles bilhetinhos, as cartas, e a gente acha que eles devem ter rasgado, queimado, né? Por causa dessa questão do segredo do Estado. Não, é outra coisa. Eles acabaram com ele, né? Esse povo todo aí. É muito político do Brasil que foi morto, assassinado e encoberto. Um monte Agora, de Valdo, você acha que qual que seria o tempo desse segredo de Estado?
50 Não, anos? aí depende do que é. A história geralmente são 50 anos, mas hoje já não é mais, hoje é menos tempo. Porque as próprias gerações hoje são menores. Antigamente uma geração era 20, 22, 25 anos, hoje é na base de 10 anos. Isso tudo muda. Então é coisa muito séria a gente pensar nessa condição. Entende? Então, em matéria de segredo é a mesma coisa. Hoje a coisa fica mais clara antes da hora. Porque tem que abrir os arquivos, o processo todo são os arquivos. Né? Uma última questão aqui na página 20, em legislogia, você coloca a lei da Max Proexis. Você poderia falar um pouco sobre as implicações dessa lei? Legislogia. Sim. A lei da Max Proex. A Max Proex é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ver. É um processo, querendo ou não, de alto nível político, porque envolve várias personalidades para fazer a mesma programação existencial. É o que acontece aqui conosco. Por que é que eu trabalho com... e quero aumentar o nível de politização de vocês, ou da nossa Cognops, ou da CCCI, a turma que está aqui? Porque é um processo coletivo, grupal, grande, entende? E outra coisa, nós não temos, assim, um embasamento, por exemplo, de uma religião. O povo lança a mão de uma religião que é para se defender. Se tivesse, era inatacável, ninguém vem. Agora, conosco, nós temos que saber argumentar o processo político. Então, é muito sério o processo da Max Proex nossa. Porque nós somos sozinhos, nós não temos, nunca recebemos até agora nenhuma dotação orçamentária, nem municipal, nem estadual, nem nacional, nem internacional. Como é que fica isso? Baseado em quê que nós vamos nos arrimar? Aonde que é o nosso suporte? A segurança que a gente vai ter? Qual que é que nós temos? Então, o processo é político, antes de mais nada. Pensa bem. E nós não guardamos segredo de nada. A nossa política, ou o segredo político nosso é zero. Então, tudo a gente abre o jogo. Outra coisa, se você também não deve nada para o governo, você pode falar tudo à vontade. Então, a liberdade é uma coisa de alta expressão, mas muito cara. Nós sabemos o preço que nós pagamos por isso. Se você aderisse a qualquer coisa dessa, fica tudo muito mais fácil. Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque nós vamos ter que começar a mexer com isso através do mega centro cultural da Holoteca. Aí vai ser diferente. Nós vamos entrar no outro patamar. Vamos ver o que vai dar disso. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter, assim, aportes externos de alto nível que vai envolver processo de governo. Agora, o que é engraçado é que isso tudo a gente sempre teve problema com tudo quanto é tipo de político aqui. Teve eleição que apareceram aí quando a gente tinha lá, que ainda ela lá naquele salão verde, dezenas de políticos da área toda aqui. Sempre a gente tem. Não tem jeito de fugir disso. Mas por quê? Devido ao processo do nível intelectual da CCCI. Não é só o número de pessoas que tem aqui, não. É o nível intelectual, local, como é que é. Uma outra coisa, a turma que chegou aí, que é daqui, tanto o prefeito quanto o supremo dirigente da Itaipu, eles falaram, foi o máximo essa ideia de você de fazer a democracia direta. Parabéns para você, o Paulo. Parabéns para você, Paulo, porque essa ideia é fora de ser. Quem está assistindo o evento ali é o futuro fundador do PSD, né? Desse partido aí do Kassab. Ele estava assistindo ao evento e ele falou assim para mim no final agora, olha, eu entrei com uma ideia de vocês. No meio, eu mudei de ideia. E no final, agora eu estou impressionado. Quer dizer que ele viu o alcance da coisa. Ele falou isso. Gente, se levar o processo político para esclarecer mais, muita coisa vai acontecer a favor. E o nível vai de criar debate. problema para muita gente. Alguns vão se despertar, vão acordar. Porque o processo todo é o aware, political. Sabe? E esse coordenador da Rio Mais 20, que teve lá ontem, também, o debate que a gente fez, ele mesmo fora, ele não entrou no debate, mas a gente saiu e ficou conversando com ele. Ele comentou, ele convidou, né, a gente para participar lá das questões da Rio Mais 20 e falou que o assunto é bem interessante, pertinente. Agora é bacana ele chegar aí, porque nós somos da 92, lá do Rio, a gente participou. Eu falei na 92, o negócio todo.
Vale a pena. Agora, você pensa bem, isso já tem 19 anos. Né? São 19 anos. Impressionante isso. Alguma coisa saiu disso, que se vão fazer de novo depois de 19 anos, quer dizer que não foi julgado fora. Né? Agora, Tânia, você pode falar, Tânia. Professor, na página 20, na antagonismologia. Sim. Você podia falar um pouco, ampliar a ideia desse o primeiro antagonismo? A explicitação e o silêncio. Com o segredo político. O problema todo disso aí é o processo cosmoético, eu acho. A base de tudo é o processo cosmoético. Por exemplo, eu falo sobre certos assuntos com uma pessoa até o nível que a cosmoética deixa. Às vezes eu sei mais do que aquilo e não falo. Então, alguma coisa eu estou adiando, sine die, para ver o que vai acontecer. Porque às vezes, se ela amadurecer e ela conseguir aguentar o tranco, eu falo, volto a falar, explicito mais, aprofundo o assunto, encaminho as coisas, coloco os outros protagonistas que eu não coloquei dentro do teatro, daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, tudo depende da pessoa, no caso. Isso eu acho que é cosmoético. Entende? E o senhor não dá nenhuma palhinha quando fala com a pessoa? Assim, não, eu falo até aquele ponto que ela possa entender. Se eu vejo que ela respondeu aquilo convenientemente, a gente prossegue. Agora, se aquilo vai fazer mais mal do que bem, eu não vou falar. Tem que adianta, não adianta. Tem que ir com calma. E outra coisa, nem sempre é fácil para você, se você sabe de algum recurso mais sério, mais profundo e abrangente, você falar tudo aquilo de uma vez para a pessoa. É muito difícil. Só se você tem muita convivialidade com a pessoa, conhece bem as reações que ela vai ter. Eu, na minha condição de médico, eu tenho muito receio dessas coisas. Eu vou com muita calma. Você tem que lembrar que nunca aquilo que eu falei matou ninguém. Outra coisa, ninguém nunca morreu também no consultório, meus consultórios que eu atendia no interior, depois no Rio, os lugares que eu atendi fora do Brasil, nunca ninguém morreu na minha frente. Muito embora teve gente que veio da fazenda que morreu, quis até me furar os olhos. Tudo isso eu vi. Mas não tinha nada a ver com peixe. Você está entendendo? Então, tudo por quê? Porque eu doso as coisas que eu vou fazer. É o jeito, tem que dosar. A gente não pode, aqui, em questão de comunicação, nós não podemos ficar afobados. Toda afobação, assodamento, ansiosismo, piora o processo, principalmente a qualificação da comunicação que você vai dar. Tem que ir com calma, ponderar bem as coisas. Agora, na hora que você vai defender, tenha veemência, coloque os cachorros, faça aí o maior histrionismo da paróquia, isso às vezes é muito importante. É o jeito. A turma que está vendo aí o dicionário já andaram me falando que esse é o livro que tem mais a minha pessoa, quer dizer que eu estou mais falando as minhas vivências. Não é por causa do processo aqui da tertura, que eu sou com 5 obreiros, não vai ter outro jeito. Eu não estou vendo jeito de tirar isso do caminho. Eu quero ver a opinião de vocês lá sobre isso, mas é um jeito. Tentar... Eu tenho que expor a situação. Agora, gente, é muito chato isso. Eu estava falando para o enumerador, não tem jeito de se arranjar mais alguns aí para vir, para servir de esteio, a gente apoiar e falar assim, não adianta nada, vamos fazer aquilo que está sendo caminhando, com calma. É desse jeito mesmo. Porque se tivesse mais gente, você fazia uma frente ampla. Você está entendendo? Um centrão, alguma coisa nesse sentido. Aí não tem nada. Agora, como é que você fica falando no deserto com um monte de coisa de parapsiquismo que ninguém entende? E eu tenho que falar nisso tudo para expor o negócio, para deixar aí. Como é que fica? Professor. Aí era o caso. Não, eu vou expor tudo, colocar dentro de uma cápsula, eles abrem daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 200 anos. Vai abrindo aos poucos para ver o que dá. Professor Valdo, aqui no AIA, sobre esse edital aí de chamar mais gente. O senhor já lançou esse edital? Já está colocado? Não adiantou. Pois é, mas bota o edital. Mas eu tenho você, as pessoas eu tenho podem o Loche, se candidatar. eu tenho o Eduardo, eu tenho aqui a Adriana, aqui o chefe, tem o Arlindário. É com vocês que eu tenho que me apoiar. Ver o que vocês fazem aí. Cadê o livro? Cadê os verbetes? Aqui.
Cadê os verbetes? Não é tadinha. Aquela dona da televisão era, coitado. Coitado. Mas não é não. Vocês, eu estou arrimado. Gente, nós já temos 86 pessoas comigo na enciclopédia. O que vocês querem? Agora, o melhor da história, tem que fazer revisão do livro, que lá está só 70 e poucos. Já passou para 86. Demora um pouco, aumenta tudo. Meus negócios são tudo assim. Já está desatualizado o livro, sabe? O total lá, já coloquei, tem que aumentar. E tem um verbete que eu estou falando do total da enciclopédia. Professor Valdo. Não, ali precisava de colocar, e todo dia, né? Do jeito que os jornais fazem. Dá o download. E outra coisa, 3 horas da manhã. Já dá a notícia, que é o horário que eu faço Mas, as pesquisas. Valdo, você podia fazer o verbetômetro, que aí daria quantos verbetógrafos Sabe já por quê? tem? Eu tomo café mais ou menos entre 3 e 4 horas da manhã. Então, na hora que eu vou tomar café, etc., logo em seguida, eu olho o iPad. É assim que é a minha rotina do dia. Valdo, Então, por exemplo, eu já vou dormir sabendo tudo que é que já tem. Sabe como é que é no dia? É um convite para... 3 horas já é muita coisa num dia de 24. Já passaram 3 horas. Já se viveu 3 horas desse dia de hoje. Fazer um convite para algum voluntário que esteja ouvindo a gente aí, que conheça essa serenão. tecnologia. Essa tecnologia. Agora, não precisa ser serenão, pode ser evoluciólogo, pode ser evolucióloga. Você está entendendo? Não, Pode mas ser. o convite é o seguinte, se algum voluntário... Alguém que foi parente de vocês em vidas anteriores de vocês, de alto nível, deve ter. Se algum voluntário conhece a técnica de fazer um app, aquele software para o iPhone, para o iPad, para transformar... Aquele de ver a fotografia, do jeito que eu faço com o meu filho. Para transformar a Aqui enciclopédia... é só a unha, você põe a unha. Aí aparece ele. Transformar a enciclopédia pro iPad, né? Parece que já tem gente que conhece essa tecnologia. Agora, o melhor da história não é essa, não. O melhor da história é uma verdadeira piada. É o Alex. Ele não está aí agora, né? Ele chega para mim, traz os negócios que a Terezinha mandou para mim, vira para mim e diz, então, como é que é? Você trouxe o iPad 2? Valdo, não pude comprar. Não teve jeito. A fila é tão grande, os negócios tão grandes que ele não conseguiu. Ele foi nos Estados Unidos, não comprou. Por isso que eles falaram que o processo todo é o seguinte, nunca houve um produto da tecnologia que desse tanto êxito, igual esse, o iPad. Agora, logo que saiu os negócios que passou aqui, eu cheguei e falei dele, falei, tem umas coisas boas nele mesmo, por causa disso, eu estava certo. Agora, eu estou usando, mas eu estou esperando 2 para ampliar o negócio. Você acha que ele vai conseguir? Pois é, mas o Alex falou, Val, tem que entrar numa fila imensa. Eu vim embora, não tem jeito. Pois é. Não, pois é, a loja que ele foi tinha acabado, não tinha mais nada. Agora, ele estava olhando, estava tudo normal no comércio. A hora que viu onde é que estava o iPad, tinha uma multidão. Isso nos Estados Unidos. Loucura, né? Professor Valdo. Agora, olha, na minha terra isso já está errado. Se a demanda é maior do que a oferta do produto, está danado. Precisa de degolar os responsáveis. Não souberam. Se fosse na época da Laura, era isso que ia acontecer. Você trabalhou muito mal nessa indústria, vamos acabar com você. A forca. Vocês sabem que é assim, né? Os caras não fizeram o cálculo. Como é que é isso? Professor Mas é que é muito pouco tempo, né? Eles ficam tudo dentro, tudo espremido demais, não é isso? A compactação de trabalho, de gente, de condições, é muito difícil mesmo. A gente entende. Agora, esse iPad também não vai ter tanta diferença com esse que eu uso, não. Bobagem. Eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo. As coisas que eu preciso, eu acho que ele não vai trazer muita novidade. Agora, o Arthur quer que é para ficar melhor o processo de contato nosso. Só isso. Pois é.
Uma coisa bem legal que a gente poderia fazer, e os tecnólogos que poderiam desenvolver, é o canal da tertúlia para o iPhone e para o iPad. Que a pessoa no iPad assiste a tertúlia num nível de nitidez muito melhor. O meu plano com o Arthur é colocar um iPad aqui e o outro lá dentro. Entende? Mas nós estamos esperando, o 2 fica aqui, eu posso passar esse meu lá para eles. Então, com isso, a gente entra em contato, aí passa para lá. Agora, o que eu quero é que eu possa desenhar aqui, falar umas coisas, explicar coisas, aquilo que eu não tenho. Isso aí. Isso eu já sei, eu sei mexer com isso, não tem problema. Muito legal, Está tudo lá, tudo é possível fazer. Outra coisa, eu posso fazer com a unha ou posso fazer com a caneta. Tem tudo isso. O povo fica falando de digital, não é nada, é unha. Eu é que uso o processo de unhal. Em vez de digital, é unhal. Então você deixa. Qual que é a unha que você usa? Tem que arranjar uma unha adequada, tudo bonitinha, bem acertada. Entende? Não, mas o processo é a unha, é menor ainda. Agora, o outro tem um processo que é uma canetinha, que tem uma ponta. Qualquer coisa, você pode pôr ali também. Eu tenho a caneta. Já arranjaram a caneta também. Eu tenho tudo isso. Mas não resolve. O meu problema é ter notícia. Isso aí que eu quero. Esse outro eu acho que não vai trazer muita coisa nesse sentido. Vai ser pouco. Mas é que a gente pode ampliar o quadro de noticiário. O meu já tem dezenas de coisas. O Arthur todo dia coloca mais alguma coisa. Aqueles quadros lá vão passando, é um monte, tudo quanto é jeito. Agora, tem que ter paciência. Certos jornais demoram 5 minutos ainda para fazer o download, mas você tem um jornal inteiro. Em vez de você passa a folha dele à vontade, não suja a sua mão, a tinta do jornal não passa para você. Quer dizer, tem umas vantagens. Pois é. Esse ainda não tem. Não, eu quero o seguinte, eu quero pegar a unha, eu gostei muito desse negócio da unha. Então, você pegar a unha, fazer assim, já imprime ali. Entende? O negócio tudo tem que ser nessa base, senão não vai não. Hein? Vou descobrir um app que faz impressão do iPhone e do iPad para impressora. Pois é. Isso... É esse que tem que ser colocado, mas na base da unha. Unhal. Você manda imprimir. Técnica unhal. Vamos fazer como é que é. Entende? Agora, o problema é o seguinte, você pode fazer uma série dessas coisas e fazer no outro trabalho. Eu tenho divisão de atenção. Então, eu deixo o iPad aqui, estou digitando. Qualquer coisa, não. Tá. Então, aqui é dedo, ali é unha. Eu já faço isso de vez em quando. Com o iPad é possível fazer. É o jeito. Agora, gente, sobre os segredos, então, da política, né, que nós ficamos. Aqui, professor, na página 21, você pode falar na taxonomia número 2, político-cultural? O segredo político-cultural é aquele que diz respeito à cultura para manter os interesses da pessoa. Por exemplo, o que é que os evangélicos fazem? É justamente o segredo político-cultural deles. Esse negócio aí que eles acabam arranjando a opção de deputado, até senador para o lado dele, tudo são os evangélicos. Eles fazem muito disso. Nesse caso já encaixa também aqui com o último, né? Político religioso. Sim, o religioso é a mesma coisa. Aqui tem vários que são mais ou menos do meu jeito. Por exemplo, a maioria tem o jurídico no meio. Que eles arranjam algum advogado para defender. Se amanhã estourar qualquer coisa, tem uma defesa. Então tem advogado nisso tudo, o tempo todo. Professor. Sim. Aqui no B. Aqui, ó. Isso. Essa semana eu estava em Brasília e dentro disso que o senhor está falando, foi feito um movimento religioso lá para pressionar o Congresso em relação a essa criminalização da homofobia, né? Tanto é que aquela pressão naquele mesmo dia, a relatora do projeto de lei, que era a Marta Suplicy, já flexibilizou, né? Diante dessa pressão pela força política que esses... Pois esse é justamente o processo político, cultural, envolvendo aí a situação. E já deu resultado. Uma outra questão que eu gostaria, ali na página 22, mega omissão, que foi suscitado, uma das questões que a gente verifica em sala de aula ou reuniões de empresários, a grande crítica do político, do espaço político,
a gente vê uma carência de uma autocrítica, porque a maioria das pessoas nunca assistiram uma sessão de Câmara de Vereadores, não manda e-mail, não se comunica com o seu deputado eleito, o que é aquele que ele votou, não acompanha os seus votos, Nós temos essa politização aqui. Nos Estados Unidos tem isso. Os caras vão, conversam com o deputado, dentro da democracia, senador. Aqui não tem isso, porque eles não abrem vaga, eles não querem saber disso. Ele entra lá para ganhar dinheiro, para colocar dinheiro no bolso dele. A maioria é assim. Mas nós, enquanto sociedade, penso eu, queria a sua opinião, nós somos corresponsáveis porque cada um fica na sua zona de conforto. Por isso que eu meto a boca no trombone. Eu falo dessas coisas o tempo todo. Por isso que nós estamos falando de democracia direta, tudo isso. Agora, precisava de politizar mais o povo, que não tem. Há muitos anos o Pelé falou que o brasileiro não sabia votar. Ele foi quase linchado. Foi um problema. Ninguém nunca mais falou nisso. Até que ponto que eu tinha razão? O Pelé falou. Quase acabaram com ele. Não sei se você sabe disso. Você lembra disso? O negócio é sério. Então, agora Brasília. Brasília está minada, né? Aquilo lá não tem jeito. Está contaminada, contagiada, empesteada. Não tem jeito, pela situação que é. Do jeito que é a situação, todo mundo vendido, tudo comprado. Terrível. O que eu acho engraçado é que hoje tem uma expressão que não havia na minha infância. Os partidos aliados, ou os aliados. Não existia isso na minha infância. Isso tudo é porque as pessoas falam os aliados, porque é tudo comprado. Podia falar os partidos comprados, em vez de partido aliado. Mas tudo eles falam, os aliados, não sei o que é, os aliados do governo. O governo manda porque todos os aliados estão a favor, não sei o que é, tudo aliado. Isso não havia. A política antiga não havia isso, não. Isso tudo é para mascarar o processo aí do domínio, tudo comprado. O senhor não acha que uma responsabilidade consciencial maior dentro da questão de uma fiscalização cidadã política ativa pode contribuir com uma maior transparência, uma diminuição dos segredos políticos? O que eu vejo é o seguinte, tem que arranjar gente com testosterona. Eu já falei aqui que o ideal seria a gente pegar um avião e em cima de Brasília fazer o avião rodar assim, jogar testosterona na cidade, para ver se aparece líderes. Está entendendo? Gente de peso, gente que tem personalidade, que é o que está faltando é isso. Então o processo nosso de política é testosterona. Falta isso. Isso aí da testosterona eu falo de Brasília há muito tempo. E olha que a gente ajudou até a fazer aquela cidade, participamos daqui na época do Jussa, do JK, esse negócio todo. Professor Valdo. Dá pena, a gente fez isso tudo. Professor Valdo. Que lado que foi? Essa não é a república do meu sonho. O Diodoro já tinha falado isso. Agora nós podemos falar isso do JK. Essa não era a Brasília do meu sonho. Era outra coisa. Professor Valdo, aqui, NB, aqui. Complementando o que ele falou, eu vi uma notícia na revista Veja da semana passada, muito interessante, que foi justamente o resultado da organização política de um grupo. Porque a ditadura militar não quer abrir os arquivos da ditadura para uma pesquisa até histórica, né? Eles não querem de jeito nenhum, está fechado. Então, um grupo organizou e apresentou uma rede de informação e contra-informações que foi aprovada pela Unesco, é um movimento que tem do Comitê Consultivo Internacional do Programa de Memória do Mundo. Então, a Unesco considerou os arquivos da ditadura militar como patrimônio da humanidade. Sim. Quer dizer, isso foi uma vitória que não se falou nisso, não se divulgou, mas eu considerei uma vitória incrível do povo, porque isso foi fruto da união de pessoas que estavam comprometidas com isso, se organizaram, efetuaram um projeto, levaram esse trabalho, que foi feito lá no exterior, eu não sei, aqui, no Reino Unido, na Inglaterra, levaram para essa reunião e conquistaram o que eles queriam, que agora vai ser muito difícil para os militares manterem esse arquivo fechado. Quer dizer, o segredo político da ditadura finalmente vai ser desvendado a partir da força do povo, da força de pessoas que se organizaram. Acho que isso é interessante ressaltar. Agora eu penso que a internet veio para prostituir isso tudo, porque é uma democracia aberta, entende?
Então, o Wikileaks é apenas a ponta do iceberg. Muita coisa vai acontecer daqui para frente. Vai ser muito difícil desse segredo político ampliar. Ele vai diminuir. A tendência da agora para frente sempre é diminuir, diminuir, diminuir. Nunca vai ampliar mais. Não tem mais jeito. Valdo. Sim. Professor? O Observatório Social, por exemplo, Jurandir, o Observatório Social que foi criado, e aqui em início ele é ativo, eu visitei, a gente foi lá, teve uma aula a respeito do funcionamento, é um tipo de órgão assim, ele fiscaliza, ele é sem fim de lucro, ele é trabalho voluntário, mas é que nós não temos no Brasil ainda uma educação para usar os órgãos que estão aí para nos defender. Então, a gente não sabe usar o PROCON, por exemplo, a gente não tem o hábito de ligar para uma instituição, agora, um saque, um serviço de apoio ao cliente, atendimento, e fazer a reclamação correta. É falta de educação. Só isso. Eu penso que uma boa parte de tudo isso existe por medo, medorreia, insegurança do povo. Tem uma coisa na nossa cultura. Na TV do Senado, aquela vez, fui na TV do Senado, eles me perguntaram o que o Brasil precisava, eu falei que era segurança. Agora, a segurança que eu estava falando não é só a segurança de ser assaltado, isso de tudo, alimentar. É a segurança política, por isso que eu estava falando no Senado. Agora, o rapaz nem quis levar o negócio para frente. Porque a tendência era o seguinte, se eu levasse, ia criar problema para ele lá dentro. Porque eles perguntaram para mim, e eu fiz aquela piada, né? Ele falou, qual é o problema, os 3 maiores problemas que o Brasil precisa? Não, os 3 maiores problemas do Brasil são segurança, segurança e segurança. Tudo baseado nisso. O povo tem medo por causa da insegurança disso aí. Agora, se começar a falar, daí a pouco a pessoa desaparece. Nós temos uma herança. Gente do PT foi morto pelo próprio povo do PT, como é que fica isso? Olha o negócio que aconteceu, Jundiaí, Campinas, aquele negócio. Uma outra coisa, a senhora do principal prefeito lá foi, vamos dizer, eles têm vários nomes para isso, mas no caso eu vou usar um nome suave, aliciada, e ela hoje é uma ministra. Como é que fica? Valdo, tem uma tudo condição... esquisito, é o segredo. Valdo, é uma cultura de omissão e de reclamação. Nós somos uma cultura da queixa. A gente adora falar mal de alguma coisa, a pessoa pergunta na rua, o que você acha dos impostos? Não, os impostos estão absurdamente caros. O que você acha da gasolina? Não, a gasolina está muito cara. Todo mundo tem uma postura assim, mas jamais faz uma ação, jamais participa de um órgão especializado. Que o povo vai mandar matar. Então, isso é uma cultura que a gente não tem. Se do próprio partido, o cara do próprio partido, eles mandam matar, como é que fica? Mas é gente, os fatos estão aí. E outra coisa, eles compram todos os tribunais, o povo tudo, coloca o rabo entre as pernas, ninguém aparece, abaixa as orelhas. Agora, de vez em quando surge, igual aquela professorinha, Gurgel, Amanda Gurgel, que foi para a mídia e teve milhões de acessos, falou do salário dela, falou da situação dos professores. Sei. Então, de vez em quando surge assim Mas agora, são personalidade. Cometa que passa. Agora, cometa tem de tudo, né? E o que eles gostam mais é de processo de sexo. Quando aparece, a dona lá, que se apresentou naquela escola, que fez tanta ruaça hoje, já arranjou mundos e fundos em torno dela, de tudo quanto é jeito. Mudou o corpo, mudou as coisas todas, isso que o Brasil tem mais. Professor. Como proceder se retém um segredo político, qualquer porte? Abra o olho, que o povo, o grande irmão, está de olho em você. Trabalhe no meio político diariamente, perceba o óleo pensando carregado. Sou servidor público e de vez em quando me deparo com alguns desses segredos, restrita a meu setor ou não, surgindo sempre boatos de caráter pessoal e profissional dos políticos, secretários e outros. Como devo me portar acerca desse assunto? Julgar energia e fazer EV basta? Às vezes nos pegamos engolidos por esse campo de energia. Olha, eu nunca fui funcionário público. Eu sou contra. Isso aí é muito difícil. Ser funcionário público no Brasil são pessoas sacrificadas. Eu admiro todo mundo, porque acho que são as pessoas mais valentes que tem. Eu penso muito em ter prisão grupo Kármica. Ficar aí, saber do segredo e não falar nada, como é que é? Ser cúmplice. Como é que você fica? Ele é do Rio de Janeiro.
Qual a dica que o senhor sugere para acabar com o recesso da projeção? Estou em um período longo sem sair do corpo de maneira consciente. Sei que o estado vibracional é primordial, mas não estou conseguindo fazê-lo também. Estou na transição dos 34 para 35 anos de idade e sinto que a poeira foi levantada desde que conheci a Conscienciologia pela propaganda nacional. É aquela do abril, maio que nós fizemos, né? O caso todo aí é o seguinte, o melhor que você pode fazer, nesse caso aí sério do recesso, é examinar qual a causa do seu recesso. Ela às vezes é muito positiva, você não pode ir contra. Tem que seguir as coisas do jeito que estão. Porque às vezes acontece o recesso para melhorar, para a pessoa passar algum gargalo muito sério, de modo que vai com calma, não é assim não. No livro Sexo e Destino, psicografado pelo senhor e pelo Chico Xavier, no capítulo 13, o senhor Nemésio, após sofrer um derrame, tem seu processo de soma assustado por ordens superiores extrafísicas. Foram-lhe concedidos os benefícios da enfermidade e as vantagens da dor. Ele ficou vegetando, abandonado numa cama. Como seria o processo de evolução numa situação dessa? Não, essas coisas podem acontecer, depende do grupo e o que acontece. Precisa saber qual a causa, para onde foi isso, qual o resultado daquilo. Isso aí tudo influi nas pessoas. Uma pessoa doente, às vezes, muda o destino de um grupo inteiro. Qual é o perfil do político ideal? Existe na história política do Brasil político que tiver a ética como princípio de conduta na prática. Além da biografia do JK, de autoria do Alexandre Donato, qual outra biografia seria interessante estudar? Olha, seria bom ele ver o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, né? Alberto Pasqualini. Seria bom você ler alguma coisa sobre ele. Olha na internet, Pasqualini, que é o nome dele. Às vezes vai te dar mais alguma ideia. Esse deputado federal, Rogulf, ele não é uma figura, quer dizer, ele foi Quem deputado... Alberto Rogulf, ele é deputado federal pelo CDT. Eu vi agora. alguma coisa dele, mas eu ainda não li as coisas todas. Pois é. Ainda não vi. Aquele que está abrindo mão de todas as benesses do roubo de Brasília. Professor, esse parece ser bom. A partir da fala do nosso colega lá, que falou de Brasília, e também ouvindo que a professora Malo colocou ainda há pouco, para a gente não fazer só reclamação, mas aí a missão de fazer pesquisa, né? Tem um livro do Odir Macedo que se chama O Poder de Deus, Deus, os cristãos e a política. Se a gente fizer um estudo em qualquer estado brasileiro e também em Brasília, tanto na Câmara Federal como no Senado, há um crescendo, pouco a pouco, de deputados, senadores, que são representantes da religião protestante. Aqui tem um deputado que já está na 4ª legislatura, o deputado dos evangélicos. Pouco a pouco, eles estão fazendo isso, eles têm candidato para presidente da República, então... a gente eles também podia dar um estudo. Governo, faz muitos anos. Você lembra, Mara, lá em Brasília, que a gente já falava nisso, naquela época lá do supermercado, aquele shopping center que eu falei, você falou, a turma naquela época já estava tomando conta de Brasília. Negócio sério. Isso é antigo. Eu quero lembrar para vocês o lançamento da Pedra Fundamental da Ágora, que vai ser hoje lá às 14h30 no discernimento. É logo que acaba aqui a abertura. Na sequência, haverá a reunião do Conselho dos 500. Os eventos são abertos, todos estão convidados. Agora, aqui, tem o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Total de participantes, 102 pessoas. Sabe? Palestrantes, 14 pessoas. Estados, 8 estados. Cidades, 16 estados. 16 cidades. Tem uma listagem da turma toda. Monitores do staff, 15 pessoas que trabalharam. De modo que vocês aí, por aí a gente vê. Uma outra coisa, mais uma vez, parabéns para as mulheres. 102 pessoas, eram 47 homens, 55 mulheres. Quer dizer, as mulheres estão mais politizadas do que os homens. Isso é impressionante a gente falar aqui. Fora de série isso aí.
minhas mostras, como eu chamo, né? Elas estão caminhando. Então, dentro desse nosso partido político feminino, ele está na ponta, né? Aparecer num evento desse, sobre democracia direta, tem mais mulher do que homem? Como é que é isso? 2 países que estavam aí participando. Né? Professor Valdo, aqui no ar. Sim. Dentro desse clima de apatia, o que a gente pode falar com o jovem, assim, com a criança, para ajudar na consciência política dela? Falar com ela para ler bastante. Ensinar a leiturologia, a leiturofilia. Quanto mais a pessoa lê, mais ela vai ter ideia. E explicar o que é filosofia, o que é politicologia, o que é a ética dentro da filosofia. E dizer o que é a política na vida humana. Expor que aquilo é importante. Muitos desses grandes políticos da história nasceram como políticos devido ao processo dos preceptores. São os preceptores que ajudaram a vida da pessoa, colocou a pessoa mais ou menos elucidada a respeito da condição política da vida. De modo que o processo é informar, clarear, e fazer com que a pessoa fique tendente à leiturofilia. Ela lê muito, senão não adianta. Sem leitura, ninguém cresce nessas coisas. E outra coisa, a política tem que explicar que é um processo de comunicação, é de informação. Não há política sem processo da comunicologia. Então é muito importante a pessoa ser extrovertida, ela falar as coisas na hora que precisa, ela se expor. Um político com a voz ou a fala encruada para dentro, ele nunca vai crescer, de modo algum. Ele tem que falar, tem que participar. Política, antes de mais nada, tem conversa no meio. Isso é terrível falar, mas não todo jeito. Valdo, tem que ser. Professor, posso falar sobre essa pergunta que o Everaldo falou? E que tem relação, pode ser? Obrigada. É porque na Espanha começou um problema no paro bem grande, né? 42% de paro, estamos falando Laura e eu. E o que acontece? Os jovens saíram nas ruas por causa de que os problemas sociais começaram a impactar em eles. Então eles começaram a fazer um movimento social para mudar a política atual. Então eu acho que quando a pessoa tem problemas realmente sociais que está impactando na vida dele, que ele não pode comprar uma casa, não pode sair de casa, não tem emprego, tem que depender dos pais, aí é quando eles começa a aparecer a consciência política. A Espanha é de morte, porque lá tem a igreja que manda em todo mundo e a realeza que manda em todo mundo, a corte. E agora em cima são temos duas forças que nós não temos no Brasil. Quer dizer, eles vão ter que perder isso tudo, entrar na maracutaia do jeito que é do Brasil, quer dizer, já pensou? Estão muito atrasados em relação conosco. Professor, é demais. Porque vão entrar. Depois disso entra maracutaia, entra corrupção, milhões de coisas, até chegar nisso. A coisa não está fácil, né? Mas tem já pessoas falando que o que vai substituir o neoliberalismo vai ser a consciência. As pessoas falam, as pessoas têm que ter consciência, consciência política. Neoliberalismo. O que vai substituir vai ser a consciência. Então, está bem, o pessoal está, pelo menos, fazendo essa mudança que é super positiva, porque somos nós, os cidadãos, que podemos fazer essa mudança. Então, professor, exemplo. Mas eu estou vendo aqui que a Marta está aí. Eu tenho umas coisas aqui para dar para a Marta, muito sérias. Já estão aqui comigo há algum tempo. Você vê o que você pode fazer para ajudar essa pessoa aqui, que é um negócio muito sério aí, pastor. Você olha aí para mim direitinho, depois você me fala. Isso é um caso sério. Esse pedido nosso aqui. Sim. Sim. Em numerologia, eu queria que o senhor explicasse assim, melhor a camuflagem diplomática. Está bem claro, né? Mas assim. O que é que você quer? Hoje, na atualidade. Página 20, o que é? Página 20, numerologia. Sim. Aí tem lá, a camuflagem diplomática. O que o senhor vê isso hoje, no dia a dia?
A camuflagem diplomática é justamente isso que o Wikileaks entrou, que foi para acabar com o processo da diplomacia, que camufla tudo, tampa tudo. Eu acho que precisava de ter mais glasnost. Foi isso que aconteceu na Rússia. Agora veja, a hora que apareceu a glasnost na Rússia, acabou com o regime da ditadura, que o negócio. Pelo menos suavizou. Ainda não acabou totalmente, porque ainda estão mandando lá. Mas pelo menos já deu alguma coisa, uma mudança. Então a camuflagem diplomática, às vezes, é horrível. Você tem muito cuidado com isso. Tem? Aqui no Brasil, você acha que a gente usa, o governo usa essa camuflagem diplomática? Nossa, pior. A diplomacia do Brasil, o PT, está mandando no contato internacional da política nossa. Isso em nenhum país é permitido. Um partido não pode mandar, eu já falei isso aqui umas 4 vezes, um partido não pode mandar na política externa do país. Está errado, partido é partido, não é o Brasil. É igualzinho Lula quando colocava o crachá do PT no peito como presidente, totalmente errado. É coisa mesmo de ditadores. Eles são ditadores, vamos dizer, marca-traque, você está entendendo? Não é a dita branda, nem isso eles não chegaram ainda. Então são ditadores marca-traque, pé de chinelo, pequenininho. Não entende da política nem para ser ditador. Quer dizer, o negócio não é fácil. Até que ponto pode se chamar de políticos o entendimento entre os serenões que conduzem a ressoma de consciência no planeta? Tudo é política. Lá só que tem que a parapoliticologia, como nós chamamos. Tudo se organiza e se faz e se desenvolve por um processo político. Eu quero dizer para vocês que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o programa Amigos da Enciclopédia alcançou a meta de 400 cotas e 375 amigos associados. Então, eu quero dar uma salva de palmas para vocês. Isso é o máximo. É o máximo. Você não quer falar alguma coisa aí? É você ou é o nosso barbarista? Professor, bom, nós queremos agradecer hoje, né, a generosidade e a confiança de todo esse povo aqui na Enciclopédia da Conscienciologia, no programa Amigo da Enciclopédia, que eu acho que eles têm que sentir o senso de pertencimento, né? E que toda essa estrutura que tem aqui, a Enciclopédia, pertence a todos que colaboram e ajudam a manter isso aqui, né? Então, não, já faz uma temporada que vocês estão falando em 400 para chegar lá. E nós vocês devem comer banana, uma manga madura hoje para comemorar. Nós saímos, professor, de novembro até agora, em 7 meses, de 290 para 400. Então o pessoal está, de fato, confiando em nós, no trabalho aqui, e está ajudando bastante a manter tudo isso aqui. Então, agora também nós já temos 86 pessoas comigo como verbetógrafo. Então é lógico que tem que ter amigo. Com 86 autores, qual é o livro do Brasil que tem 87 autores? Você sabe, conhece algum? Outra coisa, está com 9.000 páginas, 10 volumes de 900 páginas cada um. Qualquer hora nós vamos dar na cabeça aí de publicar os 10 de novo. Agora, Walter, nós publicamos 8, mas já tem mais 2 para pôr ali. A gente estende o convite também. Não, se demorar mais, você sabe, não demora não, porque agora a culpa não é minha mais. A culpa é de um monte de gente aqui. Vai ampliar tudo. Outra coisa, estão fazendo verbete de 9 páginas, 10 páginas. Como é que fica? Isso não aumenta mais ainda, né? Outra coisa, eu quero lembrar para vocês que os próximos, a hora que acabar esse que eu estou mostrando, são mais 20. Vocês podem aguardar aí. A gente estende o convite também para os empresários, as pessoas que têm empresas, que têm interesse em patrocinar a tertúlia. Existe uma parte do programa que é a empresa amiga da enciclopédia, que patrocina aqui a tertúlia. E aí o empresário coloca a logomarca dele no canal de transmissão da tertúlia. E se vincula dentro do programa Amigos da Enciclopédia. E outra coisa que nós assim, discutimos nesse tempo todo é a questão do amigo da enciclopédia também envolver as pessoas que escrevem o verbete. Não só... É uma boa, uma boa. Então, assim, uma aí tem um monte, aí você já tem uma listagem. 86 pessoas até o momento. Não é de julgar fora, gente. 86 você pode fazer vários times de futebol. Você está entendendo? De basquete pode fazer o dobro. Não é fácil, é muita coisa que tem. Isso é um regimento. 86 pessoas. Como é que fica?
Vocês são 400. A turma vai passar, porque eu quero levar para 500. Então, com o tempo, é capaz da gente ganhar de vocês. 400 amigos, entendeu? Não, 400, eu quero ver se der para 500 autores, 500 verbetórios. Mas a meta também são 500 amigos, né? Que dá pra... Então tá, então nós vamos ver quem é que chega primeiro. Vocês estão na frente. É em homenagem ao Conselho dos 500. Né? Gente, vocês aí, quem é que não escreveu verbete, vê se aparece logo. Olha a Dulce, onde é que está a Dulce aí? Olha a Rosa, passa para esse povo. Vamos dar um jeito. Tem muita coisa para a gente escrever para clarear o processo. Só sobre essa área de hoje aqui, ó, de política, já pensou quanta coisa que não tem para ser falado por aí? Não é fácil. Muita coisa. Aqui na página 20, antagonismologia, sim. O antagonismo poder contra poder, o senhor poderia falar um pouco mais? Não entendi muito bem o contra-poder, porque não é falta de poder, né? Contra o poder. Não contra o poder é o processo que você tem que pensar da turma que seja da oposição. Tem sempre gente que é da situação e tem gente da oposição. Um está com poder, o outro está querendo poder. Sempre assim, esse é que é o contra-poder. Entende? E é o antagonismo mesmo, não tem jeito. Agora, o que é pena é que o Brasil não tem isso atualmente. O poder, eles comprou aquilo que havia de contra-poder. Então, o contra-poder praticamente não existe quase no Brasil hoje. Vocês vejam, o vice-presidente, que é do outro partido, já falou a favor do Palocci. Então, como é que fica? Na filiologia, o senhor poderia falar um pouco da gregariofilia? Não conheço, não sei o que é. O processo da filiologia. Aqui está, gregariofilia. Gregário é o espírito gregário, a consciência gregária. Todo mundo evolui dentro de um grupo, que é o grupo evolutivo chamado grupo karma. Então, o processo da gregariedade, ou do gregarismo, da pessoa viver enturmada, é inevitável no processo da evolução. De modo que a pessoa tem que gostar do processo da gregoriofilia e, ao mesmo tempo, ela vai para a gregorioteca, que tem logo em seguida, você vai ver lá que tem, para estudar o que é o gregarismo. Entende? O que é? Por exemplo, nós aqui, ó, nós somos da gregoriofilia. Para fazer, por exemplo, uma cognox. 608 pessoas que vieram para cá para ajudar a gente. 86 que já estão trabalhando nesse livro. Onde é que vocês viram uma enciclopédia aqui no Brasil, ou uma antologia que tem 87 autores? Não existe isso. Isso é uma coisa totalmente nova conosco. Se aparecer alguém da mídia para mim fazer agora qualquer entrevista, eu não posso esquecer de falar isso, porque essa aí nós já atingimos um top. E foi esse ano. Isso eu nunca consegui antes. Isso aí é o top da história nossa, em matéria de problema de, vamos dizer, gregarismo, o processo de grupo karma, o problema de Max Proex, o processo de, no caso aí, de todo esse trabalho da Proex. Esse aí é o top. 86 pessoas se juntaram comigo. Eu sou o autor coordenador. Eu sou um deles. Entende como é que é? Mas agora todo mundo lá, 86. Outra coisa, 120 verbetes. 120 verbetes, daqui a pouco, só de pegar esses que já fizeram, já vão dar um dos volumes da enciclopédia, é dos outros. Eu não escrevi. Quer dizer, eu tenho que começar a fazer uns verbetes para não ficar muito atrás. Professor Valdo. Pois é. Professor Valdo. Sim. Por gentileza, na página 20, antagonismologia, o Sim. antagonismo, relação transformadora e interprisão grupo kármica. Você pode ampliar isso em qual sentido? A relação transformadora e a interprisão grupo kármica é essa? Sim. O caso todo é o seguinte: o problema todo é a relação transformadora da pessoa. Então, por exemplo, a mudança que ela tem, o que é que ela tem que fazer?
aquilo que ela atinge, qual o objetivo que ela se dedica. A Proex dela? Dentro da Proex, dentro da atividade dela, o processo com o povo, o contato com a gente, o problema da SOCINHA, Sociedade Intrafísica. O papel dela. E ela vê isso, que às vezes, se ela não tiver cuidado, isso é positivo. Então, sendo positivo, é o contrário da intervenção grupo kármica. Vai haver uma abertura grupo kármica com ela. Ela entra na policarmalidade. Então, tem que fazer a transformação. Transformação é aquilo que nós chamamos de ressex, reciclagem existencial. É isso que as pessoas precisam. Então, a questão da interprisão grupo kármica é ampla. Ela é ampla, ela pega todo mundo, né, se não tiver cuidado. E outra coisa, dá mais trabalho. Quanto mais amplo seja o erro, pior é o processo. Os agravantes aumentam. Não é atenuante, é agravante. Que aumenta. Aquele cara lá da Bósnia, lá, que eles estão tentando ver se leva o cara para a prisão perpétua. E ele está falando que está doente. O cara é um facínora. Quer dizer, ele fez a limpeza étnica. Isso é a pior coisa que tem, é genocídio. Esse cara é aquilo que a gente fala, ele deveria ser uma pulga na psicosfera dele. Não dá. Dois grandes fatores aí, então, é o autodiscernimento e a autolucidez. E a prioridade que a pessoa está dando para o auto-esforço dela. Tá, obrigada. Em sua opinião, necessitamos de uma personalidade com autoridade moral, mais dissidente do meio político, para publicar sua mega GESCOM nos moldes que realizou o professor Marcelo da Luz no meio religioso? Seria o ideal, né? Não há dúvida. Por exemplo, o nosso amigo Marcelo da Luz publicou na área religiosa. Na área do orientalismo foi o nosso amigo Jean-Pierre Bastiu. No meu caso, em matéria de religião espírita, fui eu mesmo que publiquei. E por aí vai. Nós precisamos ter mais gente assim. São os Marx dissidentes da história. Entende? Tem mais gente aí que pode escrever sobre esse assunto em muitas áreas. Aqui dentro do nosso, da CCCI já tem gente. Professor Valdo, aqui no B, Júlio, aqui, bem no canto. Eu estou tentando entender aqui o verbete segredo político como neutro, quer dizer que ele tem uma viés homeostática, correto? Não, porque é o seguinte, é impossível você governar alguma coisa sem ter algum segredo. Certo. O problema é a hora que fica tudo no segredo, aí vira ditadura. Eu estou tentando imaginar exemplos cosmoéticos de segredos políticos e, se possível, alguma coisa aqui envolvendo, por exemplo, a nossa política da Cognópolis, o processo do parasitismo. Aqui é muito fácil. Por exemplo, tem a fulana que está passando muito mal, que ela tem só mais 6 meses de vida. Eu estou sabendo disso, não posso falar para vocês, fica muito chato. O resto da vida dela, porque ela está andando, está fazendo todas as coisas, ela não vai contar uma coisa dessa. Esse é um segredo político. Por quê? Aquela pessoa vai influir numa série de outras pessoas. Eu já vi isso tudo. Quero dizer para vocês que atualmente não tem ninguém assim, não. É só falar uma coisa. Tinha uma pessoa que estava mais ou menos nesse sentido, mas tudo indica que ela não está com esse pouco tempo de vida que deram para ela, não. Ela vai viver mais. E para quem está envolvido... Mas se não, seria mais um. Eu já vi isso, desde a época que nós fundamos aqui. E para quem está envolvido nessas questões da própria política local aqui, alguns critérios para essas tomadas de decisão quanto ao segredo? É sempre ver aquilo que pode ajudar maior número de pessoas. Às vezes é o segredo que vai ajudar maior número de pessoas, às vezes não é. Às vezes é a explicitação do fato. Então é preciso de ver o que é que vai ajudar maior número de pessoas. É o processo cosmoético. Agora, lembrando, dos males, o menor. Isso é importantíssimo pensar nisso. Professor Valdo. Sim. Posso terminar? Na segunda linha da fatologia, página 19, o senhor coloca a habilidade de ocultar as intenções como condição ambígua, sadia ou patológica. Sim. No caso do sadia, estaria falando, por exemplo, do rol do papel do infiltrado cosmoético? Não, falar aqui é isso, é a habilidade de esconder. Aquilo que não vai ajudar a maioria, que besteira. O que você vai falar? Infiltrado cosmoético entra aqui? Lógico, é o processo aqui.
O sadinho é o Por cosmoético. isso, senhor. O anticosmoético é o patológico. Isso. Agora, você tem que ver pela dosagem. Os males, o menor. Ver o que você vai fazer. Aqui na efeitologia, no segundo item da página 20, o senhor coloca o efeito do grau de informação política e na autonomia decisória do cidadão. Então, por exemplo, a tendência do povo que tem algum processo ditatorial é informar o menos possível, só informar as coisas do governo, aquilo que interessa para eles. Mas não informar os problemas ou qualquer coisa que tem. Esse governo faz muito disso. Então, tapeia tudo, edulcora tudo, faz maquiagem de tudo. É uma produção do processo. A pior coisa que tem na propaganda é a propaganda política. Sempre foi assim. O Hitler, por exemplo, conseguiu empalmar, envolver milhões. Tudo na base da tapeação. Segredo de Estado e muita propaganda. O Goebbels fazia propaganda o povo todo. Uma vergonha total. Valdo? Pergunta, na página 22, o item espionagem, onde o senhor coloca a respeito das câmeras onipresentes. Sim, isso é o George Orwell, né? É o processo da ecologia avançada, um grande irmão. O senhor preanuncia isso no 700, quando fala da melodia do futuro? Sim, não. É o barulhinho. Eu, há muitos anos, escrevi, tem no 700, eu falo sobre o barulhinho das máquinas. A hora que começa a fazer, você está no telefone, tem alguma coisa que está fazendo um barulhinho. Você tem muito cuidado com esses barulhinhos. É alguém que está olhando você. Hoje não tem mais nem barulho, eles não precisam mais. Naquela época ainda tinha. Quando eu publiquei em 94, ainda fazia barulho. Hoje nem faz. E você está sendo monitorada, todo lado. Isso eu lembro de ter lido. E outra coisa que eu já escrevi é o seguinte: é tolice esse negócio de segredo. Os segredos são impossíveis de ser guardados nessa época da internet e da supercomunicação. Cedo ou tarde, tudo vem a furo. A maior prova que tem disso é o Assange, com o processo do Wikileaks. De onde provém o conceito do segredo? O segredo? O que tem? De onde provém essa ideia da existência do segredo? Sim. Não, às vezes tem gente que não deve saber de certas coisas. Uma pessoa está muito doente e tem a mãe. A mãe é doente, está muito frágil. Então, faz o exame dessa moça, que é a filha dela. Às vezes não é bom contar para ela o que está se passando. É um segredo. Então, tem segredo, você não pode tirar o corpo fora. Tem que enfrentar. É em favor das pessoas. Tem que pensar o nível que é. Agora, na política, há uma exacerbação, um exagero, um excesso. Eles fazem tudo para cobertar as maracutaias. Eu pergunto isso porque o senhor coloca o ato de todo segredo tender a ser revelado. Sim, então, é inevitável. É postergação, mas não é segredo. Cedo ou tarde. Deve-se de ver. Segredo já nasceu natimorto. Por isso, é uma falácia? Uma outra coisa, quando alguém quer falar uma coisa que é segredo para você, eu falo assim, não fala para mim porque eu não tenho capacidade de guardar segredo. Várias pessoas já falei isso na minha vida. Não fala para mim porque eu não aguento guardar segredo. Eu tenho uma coisa, coça dentro de mim. Da gastura, eu fico com streamlink. É uma idiosincrasia, é intolerância alimentar. Tem alguma coisa comigo, eu não aguento. Então, para a pessoa evitar. Não me conte segredo. Porque às vezes tem a ver com algo anticosmoético também. Não, eu também. Não quero ser cúmplice das bobagens que o povo está fazendo. Professor Waldo. Waldo, o que você acha da ideia de vereador voluntário, que eu já vi rolando assim, esse conceito de vereador voluntário, que, por exemplo, as bases elegeriam, mas aquela dinheirama que hoje o município gasta com o vereador, esse dinheirama iria para as bases, para as associações de bairro. Gente já fez isso no Brasil, várias vezes já. Agora, geralmente ele é mal visto, geralmente ele fica isolado, eles dão gelo em cima dele e não faz nada. Esse cara aí que está fazendo isso, vai acontecer isso com ele, inevitavelmente, se já não aconteceu. Possivelmente já aconteceu. O Regufe lá, né? É inevitável. Escuta, você vai lá hoje,
Eu vou com você. Tinha outra questão, só para a título de curiosidade, hoje a mídia já está falando, em vez de partidos aliados, fala de partidos alugados. Aí conseguiram então falar alguma coisa. Que isso aí é uma tapeação. Eles deviam agora, ainda não chegou no fim, né? Tem que chegar. Partidos comprados é o que está faltando. Se de mudar aí essa classificação e essa adjetivação, essa qualificação, né? Precisa disso. Não há dúvida, que é a hora. Qual é o país nesse momento onde a política combate as corrupções e a transparência está mais avançada? Qual deve ser o nosso modelo de estudo? Olha, é preciso você ver a listagem que tem de autocorrupção internacional. O Brasil está nas piores, né, nessa lista. E tem um monte de país que está na frente. Passaremos por um Estado mundial, isso não é mais complicado do que o governo locais? Sim. A democracia é sempre o melhor, a democracia direta até tudo que já existiu até o momento. Há ocasiões onde um déspota esclarecido foi o melhor que pode acontecer para um determinado povo. Olha, isso aí é frase que consola, mas não é o ideal, isso é tapeação. E sobre os segredos, esse acidente fatal do JK, justamente quando estava iniciando o processo de abertura, foi muito oportuno. Não, eles acabaram com ele. Aqui tem um monte que foi matado, tudo calado. Como se pode ter acesso aos critérios para a ressoma das consciências que não fizeram o curso intermissivo da conscienciologia? É estudar a enciclopédia da conscienciologia, que 87 pessoas estão fazendo até o momento. Vocês estão rindo, mas eu tenho outra resposta, é verdade? Às vezes vocês têm uma melhor aí, me dão. Eu acho que não tem, né? É essa. Vou ler de novo. Como se pode ter acesso aos critérios para a ressoma das consciências que não fizeram o curso intermissivo da conscienciologia? Se a gente pudesse dar aqueles 8 volumes só para essas consciências todas que vêm, eles iam ganhar com isso. Eles estão vindo aqui porque não tem os livros, né? Se tivesse, não precisava de vir. A pessoa pode, o conceito de marxismo-dissidência diz respeito à vida atual. Né? A pessoa está num grupo e amplia a visão e parte para uma nova etapa. Esse conceito de marxismo-dissidência pode ter relação com a vida anterior, ou seja... É lógico, é o temperamento da pessoa. É marxismo-dissidência ideológica, que geralmente nós falamos. Mas é um processo de temperamento. Ele não saiu do grupo... É o problema político da pessoa, é o temperamento dela. O que você quer saber? Não, eu quero saber o seguinte: o conceito de marxismo-dissidência é da vida atual. A pessoa está num grupo... Não é da vida atual, é do dia que você está estudando com a pessoa. Não interessa nessa vida ou onde for. É do dia. Aquilo é o temperamento da pessoa que vem do passado dela. Entendi. Então não precisa necessariamente estar num grupo nessa vida. Por exemplo, eu sou marxista-dissidência do processo do Espiritismo. Mas não foi só disso. Eu fiz uma opção de marxista-dissidência dentro das coisas que eu fiz. Fiz marxista-dissidência com a academia, a universidade, as coisas todas, caí fora de lá. Fiz marxista-dissidência das coisas que eu mesmo criei. Eu não fiquei em Uberaba, no bairro que eu criei. Marxista-dissidência. Outra coisa, Chico Xavier. Chico Xavier foi marxista-dissidente. Foi marxista-dissidente da cidade dele, lá de Pedro Leopoldo, da União Espírita Mineira. Ele deixou aquilo tudo lá em Belo Horizonte. Outra coisa, foi marxista-dissidência do centro espírita que nós criamos para ele, que era a Comunhão Espírita Cristã, e foi arranjar um centro da prece para ele poder ficar mais folgado lá, para não entrar, porque a comunhão era muito grande. Está entendendo? Para ele. Ele queria uma coisa mais pessoal, por causa da santidade. Então, por exemplo, trabalho do santo. Se a pessoa... Então, veja, marxista-dissidência tem tudo quanto é jeito. Agora, eu digo para você, até que ponto, que a hora que ele deixou a Comunhão Espírita Cristã e foi para o centro da prece, ele foi mini dissidente. Então, a hora que ele deixou Pedro Leopoldo foi para Uberaba, ele foi marxista-dissidente. Então, olha só, se é uma pessoa, por exemplo, numa vida, ela não entrou na igreja, não entrou no movimento religioso, mas ela tem o holopensene religioso de uma vida anterior, e nessa vida ela consegue superar esse holopensene religioso, então ela fez a marxista-dissidência do processo religioso. Sim, não, isso aí depende do que é. Mas agora o problema é ver no momento. Uma pessoa pode ser marxista-dissidente hoje, mini-dissidente amanhã, tornar-se marxista, isso depende do que é. Porque o processo é ideológico.
E são os fatos da própria vida, o que ela faz. Eu estou mostrando o caso de Chico Xavier, porque é óbvio. Isso ninguém examinou até hoje. Porque Chico Xavier é santo, ninguém pode falar uma coisa dessa. Mas eu sei que é, porque eu fiz um negócio lá, vi as consequências depois e vi que ele estava errando. Que lá é errado. Agora, ele fez isso por causa de Eurípides, que fez força lá para ele fazer, por causa do Eurípides que queria dinheiro. O problema é esse. Na comunhão não tinha jeito de arranjar dinheiro. Agora, a hora que fez o espírito o centro espírita da prece, ele pôde fazer. O Chico, então, anuiu porque não tinha outro jeito. Estava preso dentro desse processo. Você entende? Eu vejo, estou vendo tudo isso aí, igual os nossos amigos, igual a enumerador, eu estou vendo como consegue esse processo de fora. Dá até pena. Aí é de pensar. Eu lembro quando o Chico saiu e fez da prece, assiste, dá até pena. A influência de tudo isso aí. E ó, os anos se passaram, e já tem 45 anos lá, as coisas todas que eu deixei, tudo aconteceu do jeito que eu falei. A gente já esperava isso tudo. Dá pena. Agora, a natureza humana, gente, não falha. É difícil mudar o temperamento do povo. Então, quando é uma equipe mafiosa, o negócio ainda é pior ainda. Onde é que tem mais máfia? Na religião. A política, ela tem isso nela, o segredo? Ela tem que ter segredo, isso é inevitável, porque nunca se sabe como é que é. Por exemplo, como é que eles vão fazer nesse regime, por exemplo, representativo, como é que eles vão fazer a política representativa sem segredo? Não tem jeito. O processo do candidato, para escolher. Você já viu a briga que está havendo aí lá em São Paulo, com esse povo todo? Como é que é? Como é que fica? Tem que haver segredo. Não tem jeito de esconder. Agora, o processo é a hora que esse segredo fica exorbitante, ele fica dominando. Aí já vira uma ditadura da história. Aí é o George Orwell, 1984. É o grande irmão. Porque assim, tem a frase enfática aqui, quando eu leio, me parece que assim, a maioria dos segredos, então, é para a vivência cosmoética. Pois mas falta justamente isso. Aqui é o resumo. O que falta é cosmoética na política, não tem. Você vai pedir cosmoética para esse político do Brasil com essa corrupção? O cara vai dar um tiro na cabeça a hora que vê como é que ele está errado. Se você for expor tudo de erro que cada um está fazendo ali, essa turma do Senado, por exemplo, o cara vai ficar desesperado. Eu desejaria, uma vez a pessoa perguntou, além desse negócio de testosterona lá em Brasília, uma coisa que seria o máximo, era pegar um político ou outro assim e fazer uma projeção vexaminosa para ele. Ele vê a besteira que ele está fazendo. Mas não pode fazer isso. Isso é estupro evolutivo. Não, a minha pergunta é assim, é porque se o segredo é da causa em si, da política, é da causa em si, ou se é da imaturidade da gente. Não tem jeito. Aqui, ó, presta atenção. Política é um processo coletivo, ou grupal, gregário, sociológico. Tá certo? Se você for examinar, isso sempre tem que ter alguma coisa em matéria de segredo. Mesmo com toda discernimento. Agora, uma coisa é séria. Nós, pelo menos no Brasil, não somos igual na Espanha, por exemplo, que lá a corte ainda está dominando uma parte da população. Nós já não temos isso mais. Isso aí é o máximo. Mas veja, a corrupção que tem aqui também ganha desses países todos lá da Europa. Porque, por exemplo, aquele exemplo que o senhor deu aí, se a pessoa sabe que a pessoa vai morrer em 6 meses, aí não vai falar, mas aquilo é por causa da imaturidade da pessoa e da imaturidade das pessoas que estão em volta. Imaturidade, nós não vamos falar por causa da doença da pessoa. Às vezes o segredo tem que ser mantido por causa da doença. Não, só estou querendo entender se o segredo é íncito ou não. Só isso. Grace, em Áustria, Cidade dos Direitos Humanos. Marie Beilou. Cidade dos direitos humanos serão respeitados em qualquer decisão ou ato dos líderes. Direitos Humanos e Democracia, ETC, 2001. Graça em direção à cidade dos direitos humanos. É a cidade do Kohlenberg. Do França. É a cidade do Kohlenberg. Pois tem 10 anos. Isso é na Áustria. Tem 10 anos que foi aberto esse movimento lá e ela foi considerada a cidade dos direitos humanos.
Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a torre que a gente vai fazer uma exposição. Oi. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a torre que a gente vai fazer uma exposição lá. E encontrei essa notícia que eu sei que esse tem alguma movimento coisa mais nesse político sentido. que está acontecendo hoje aconteceu há 10 anos atrás na cidade de Graz e a proposta é uma paradiplomacia, um paradireito que está sendo instituído lá. E ela já é reconhecida como a primeira cidade dos direitos humanos na Europa. Isso é bacana. Uma sincronia muito grande. Vamos ver o que vai dar, né? Dá lá para ela. Obrigado. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 131 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 30 votos presenciais e 6 votos online. Avisamos a todos que ao final dos recados faremos um sorteio da vaga para o Congresso de Serenologia e da Invex. Os recados de hoje: a Dulce e o Moacir sobre o lançamento do livro Dinâmicas Parapsíquicas, a Neida sobre a Semana da Reeducação Consciencial, a Alessandro sobre o Congresso de Serenologia Invex, o Cláudio sobre o Cineclube e a Alzira sobre o curso com Sintrafor. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Editares, eu gostaria de convidá-los com grande satisfação para o lançamento do livro do professor Moacir e Rosemary Salles. O título do livro é Dinâmicas Parapsíquicas e o lançamento vai ser no dia 11 de junho, no sábado próximo, e será às 20 horas no Discernimento. E o professor Moacir, então, vai falar um pouquinho aqui com vocês. Obrigada. Olha, todos vocês estão convidados. O livro é sobre as dinâmicas e tem uma parte interativa, tem um CD que vai mostrar também, acompanhar os passo a passo, mostrando as energias, mostrando o estado vibracional, mostrando a desassim, nesse sentido. Então, nós esperamos todos vocês lá. Tá ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial, que acontece em outubro, de 7 a 16, aqui em Foz do Iguaçu. E é promovido pela Reapendência em parceria com o CAEC. Essa semana a gente inicia com a 5ª Jornada de Educação, que vai do período de 7 a 9 de outubro. Depois, ela encerra com o 2º Congresso de Verbonologia, que acontece no período de 14 a 16 de outubro. Entre a jornada e o Congresso, haverão outros eventos, também de grande importância. Quem tiver interesse, por favor, dirija-se ao CAEC, né? Pelo telefone 45 3525 2652, ou ainda no site da Reapendência, www.reaprendencia.org. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a participarem do 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial e o 1º Congresso Internacional de Serenologia, que vão acontecer no dia 23 a 26 de junho no campus da Aracê. Venha participar desse debate para aprofundar as temáticas relativas à inversão existencial, à serenologia e como é possível fazer uma convergência entre essas duas especialidades. Quero também informar que os inscritos no Congresso terão direito a participar de um sorteio de uma vaga para o serenário da Aracê. Ok? Muito obrigado. Boa tarde, eu estou aqui, o Marcos pediu para mim dar um aviso, em nome do Discernimento Multicultural. Hoje nós vamos ter um filme, 13 dias que abalaram o mundo, em dias de segredo político e dia de final de simpósio sobre democracia direta. O evento vai ser hoje às 20 horas no Discernimento. Obrigado.
Boa tarde. Nosso convite hoje são para todas aquelas pessoas que gostariam ou querem identificar qual é o seu trafor marcante. A Consus disponibiliza esse curso nos dias 1, 2 e 3 de julho, sendo sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo até o meio-dia. Este curso não tem pré-requisito. O pré-requisito necessário é a vontade de querer identificar o seu trafor, tendo o maior objetivo, a autoconscientização da responsabilidade evolutiva. Qual é o trafor que alavanca a sua PROEX? Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Faremos agora o sorteio. Pessoal, estamos aqui para fazer o sorteio do Nono Congresso Internacional de Inversão Existencial e primeiro Congresso Internacional de Serenologia, que vai ser no campus de Aracena, Espírito Santo. Então, estão participando do sorteio pessoas que colocaram seu nome antes de entrar na tertúlia e também teletertulianos, tá? Que enviaram um e-mail no cursos@simbexis.org. Então, Alexandro, pode, por favor, pegar um... Ou é Roberto? Ah, melhor Roberto, que é mais... Obrigada. Número 18. Mera Silde. Parabéns, Mera Silde. Sim, está aí. Então ganhou uma vaga gratuita, né? Esperamos lá você. Obrigada, tá, pessoal? E para amanhã teremos o verbete Ideia Impactante, a especialidade para pesquisologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.